Olá, meu amigo Marcelo Baglioni, boa noite, né? Aqui está de noite. E nesse vídeo tutorial que a gente está fazendo é sobre o nosso estudo das imagens HDRI. E nesse estudo das imagens HDRI, nesse vídeo que eu estou fazendo contigo, que a gente vai estar estudando e trabalhando também, eu vou falar sobre os dois tipos que eu utilizo das imagens HDRI. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou bom de iluminação de estúdio, né? Então, não sou como você que está aprendendo, está desenvolvendo bastante a iluminação de estúdio para apresentação de produtos. Eu não sou bom nisso. Então eu vou te ensinar, eu vou passar para você, quem sou eu para te ensinar, né? Mas eu vou passar para você é, onde eu utilizo as imagens HDRI, imagens HDR, para nós fazermos assim, ajustar melhor o nosso conhecimento, né? Eu utilizo em duas áreas. A primeira área é nos materiais. Agora, nos materiais eu utilizo externo, não utilizo interno. Por quê? Porque interno ele vai refletir tudo que está dentro da cena, né? Se você tiver uma sala, por exemplo, ali vai estar uma mesa, vai estar uma cadeira, vai estar todo o ambiente. Então o cromado vai refletir tudo que está na cena, fica muito mais bonito que você, eu creio, na minha opinião, do que se aplicar uma imagem HDRI dentro dela. O que não vai ver muita diferença também se você aplicar uma imagem HDRI num ambiente interno. No entanto, no ambiente externo, aí se você não está utilizando o Daylight System do Daylight, também se estiver utilizando, eu já não gosto muito de utilizar uma imagem HDRI. No entanto, se estiver, se você não estiver iluminando com outra cena, com outra coisa, então seria muito importante você aplicar uma imagem HDRI. Agora, nesse exemplo aqui que eu criei, o outro exemplo também, já ia esquecendo, é que eu utilizo o HDRI na iluminação. Tá ok? Como assim? Nós vamos ver aqui durante todo esse vídeo tutorial, essa videoaula. Agora veja, vamos primeiro dar uma analisada aqui na minha cena e ver os materiais que eu criei aqui, tá ok? Veja só, nós temos um teapot e nós temos duas esferas aqui, tá vendo aí? Que eu criei. E tem uma skylight, que foi essa luzinha aqui. Nós temos um plane, que é o nosso piso, né? Acho que eu vou até mudar o material dele depois. Tem uma câmera apontando para isso. Opa, agora que eu entendi. Tem uma câmera apontando para isso. E tem a skylight, que está fazendo a iluminação do ambiente, né? Vamos dar uma olhada nos materiais. Então vamos aqui, clique em tecla M aí no teclado e vamos abrir o nosso editor de materiais. Esse material primeiro que você está vendo aqui é o material do teapot, tá ok? Veja só, nesse material eu não mudei nada na reflexão, poderia ter mudado, mas não mudei um pouco. Apenas mudei a anisotropia do objeto, fiz um borrado aqui na anisotropia para que o reflexo saia um pouco puxado, repuxado, né? E rotacionei ele um pouco para que esse puxado do reflexo possa rotacionar, não é? E no IOR dele, nesse Zero Drag Reflection aqui, eu botei 22 e botei 25 no Curve Shape para parecer um material de plástico ou de vidro, perdão, porcelanato com aquela cobertura que reflete, né? E também habilitei o Ambient Occlusion. Coloquei 20 no Samples. Os Samples, você já sabe, né? Aquilo que serve para suavizar. É igual os Samples do Final Cut, né? A distância eu coloquei 22, mas você pode colocar 20, 25, tanto faz também. Mas enquanto mais distância colocar, maior vai ficar. E mais vai exigir também do Final Cut para suavizar. E também dos Samples aqui, perdão, do próprio Ambient Occlusion, tá bom? Esse material cromado, não mudei nada nele. Apenas um material padrão mesmo do Mental Ray. A única coisa que eu habilitei foi o Ambient Occlusion. Coloquei 20 no Samples e também 20 aqui. Tá ok? Esse outro material aqui, eu vou mudar um pouquinho a cor dele. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para um... Vou mudar aqui, isso, vem pra cá. É o material do nosso piso, tá ok? E dos materiais
é só isso aqui mesmo. E só um minutinho. Tecla 8 aqui, vamos dar uma olhada na nossa configuração de iluminação. Na minha configuração de iluminação, quando você habilita a Skylight, por padrão ele desabilita, não vem habilitado. Tá, okay? Então eu coloquei o controle de exposição fotográfica do Mental Ray. Quando você colocar aí também, vai ficar totalmente escuro a imagem. Então o que você vai fazer? Você vai desabilitar aqui e vai habilitar isso aqui e vai colocar 100.000 aí, tá ok? Mudei também o Weight Point para 69 para dar um tom de céu da iluminação dourada. E no valor da exposição coloquei 14,7. Vem com 15, você pode colocar aí 14,7, tá ok? Pode mudar aí também a iluminação. Agora vamos fazer o nosso primeiro render de teste. A cena vai estar assim mesmo, só com os próprios materiais, sem nada de HDRI aplicado no material, né? Nós vamos só apenas dar uma olhada aqui. Veja só, vamos renderizar, vamos ver. Ok, está aparecendo aí a nossa imagem, o nosso teapot, né? E as nossas esferas cromadas. Você está vendo que está muito granulado aqui? Isso é porque estamos habilitando como modo IBL do Mental Ray. Caso você esteja usando a Skylight, né? Agora vamos analisar. As duas esferas que estão com o material aplicado, que é o material cromado, elas estão refletindo perfeitamente o piso, elas estão refletindo os outros objetos, que é o teapot e também a outra esfera, ela está refletindo perfeitamente. No entanto, se você não utiliza uma daylight ou não utiliza uma imagem no background, então a imagem fica com o ambiente preto, como você está vendo aí, o ambiente próprio padrão do 3ds Max, né? Agora a gente vai utilizar as imagens HDRI. Nesse caso, a imagem HDRI é disparadamente uma opção excelente para se usar em materiais cromados, né? Agora vamos analisar. Primeiro, vamos começar a estudar as dicas aqui. Tecla F10 aí e vamos abrir o nosso Render Setup. Agora veja, vamos aqui no Global Illumination. Nós estamos usando a Skylight. E a Skylight no modo IBL. Por que está granulado? Porque nós estamos colocando a qualidade das sombras apenas 0,5. Então vamos colocar 1. Tá ok? E daqui a pouco a gente vai testar a iluminação com o Final Gather. E você vai ver algo interessante. Agora veja só, vamos abrir o nosso editor de materiais, teclando M no nosso teclado. E vamos buscar uma imagem HDRI, né? Ok, já está aqui, HDRI. Eu tenho várias imagens HDRI aqui, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Tem que escolher um ambiente, tanto faz interno quanto externo, né? Vamos ver aqui. Vou escolher esse ambiente aqui. É isso, pode ser esse ambiente aqui. Você também pode utilizar uma que você tem aí. Essa daqui já é padrão mesmo no 3ds Max, né? Então, opa, vamos diminuir aqui para que o gráfico possa ficar alcançando as luzes aqui. Opa, demais, não pode. Aí. Então nós já estamos com a imagem habilitada. Ela está assim, simplesmente porque a gente não colocou environment, apenas como textura. E vamos colocar como esférica environment para envolver toda a esfera, né? E vamos fazer um render de teste, já está habilitado na câmera. E vamos renderizar. Eu esqueci de tirar uma cópia, mas aqui está. Vamos analisar. Veja só. Está renderizando. Veja que o granulado diminuiu, né? E o render é bem rápido, não é tão demorado assim. Claro, vai depender também da cena. E nós estamos usando a iluminação. Veja como o ambiente ocluso está perfeito, né? Gostei dessa configuração aqui. Claro, se você estiver achando que está muito forte, só chega lá e diminuir um pouco. Tanto pode ser no material dos objetos que nós estamos utilizando, como do piso também, né? Agora veja aqui. Está refletindo o nosso
Veja como é uma opção disparadamente melhor, né? Então, as imagens HDRI, ela, em certo sentido, faz uns milagres de vez em quando para ajudar a gente a tirar aquela coisa feia dos materiais que estão aparecendo, principalmente os materiais cromados, né? Quer dizer, só apenas os materiais cromados ela vai ajudar. Então, veja só. Vamos colocar uma imagem HDRI aqui também, só para a gente, vamos estudar aqui os nossos materiais. Tecla M no teclado e vamos colocar a mesma imagem aqui, para não ficar feio, né? Vamos colocar a mesma imagem aqui. Vamos fazer um render. Vamos tirar uma cópia aqui só para a gente fazer um teste. Creio que não vai mudar muita coisa, mas você vai ver o reflexo. O reflexo com certeza vai mudar. Ficou bastante forte. Agora veja aqui, ó. Aqui está escuro, né? Porque está refletindo apenas o ambiente do 3ds Max. Ela ficou um pouco estourada aqui, né? Mas dá pra ver que ela está refletindo o ambiente. Não precisa ser só um material 100% cromado para aplicar a imagem HDRI, na minha opinião, né? Você pode aplicar também nos objetos que são reflexivos, principalmente se o objeto não está com anisotropia. Ele está apresentando assim porque ele está com anisotropia, que está torcendo a reflexão, né? Olha aí, ficou legal, ficou excelente, né? Agora vamos fazer algo interessante. Desliga aí, habilite a Skylight e vamos aplicar uma imagem HDRI agora nela, né? Você vai clicar aqui no Map e vamos escolher a Bit House aqui, que eu tenho uma imagem de iluminação já no entardecer. Deixa eu escolher essa imagem aqui. Está com um gráfico muito forte, não é o que eu quero. Quero com um gráfico isso aqui assim. Ok. E vamos perceber, olha só, mudou, né? O que aconteceu agora? O que está acontecendo aqui? A luz da Skylight em si já não manda nada. O que manda agora? O que manda é a iluminação da imagem HDRI. Que a imagem HDRI preserva suas propriedades de iluminação, né? Vamos fazer um render para a gente ver. Veja como a coloração do céu agora vai ser visível, né? Ele vai demorar um pouquinho porque ele está calculando aqui. Mas veja aí o que você vai ver aí, tá vendo? E o nosso piso ficou completamente azul. Se eu tirasse as imagens HDRI também dos outros, iam ficar um pouco parecido, né? Ficar também azul. Por quê? Porque está refletindo a imagem da nossa HDRI. Agora vamos clarear mais um pouco isso, né? Você está vendo também que vai aparecer algumas bolinhas como se fossem fótons, né? Principalmente emitindo porque não é não são na verdade a iluminação que a outra imagem HDRI do próprio material está refletindo. Agora você prestou atenção que no teapot apareceu mais visível agora o ambiente. Está bem mais visível agora. E é interessante essa mesclagem. Você está vendo que os materiais, o HDRI dos materiais estão iluminando a cena. Dá para ver pelos pequenos fotos aqui perto do nosso material, não é? Agora vamos arrastar aqui esse material. Veja só. Quando a gente arrastar aqui, você vai perceber, pode colocar a instância, né? Que aqui não está como environment. E também não está como spherical environment. Porque aqui vai mudar drasticamente a questão de iluminação. Vê o que na cena já ficou melhor, ficou mais bonito, né? Agora vamos iluminar, só pra gente ver. Agora eu acho que vai afetar toda a cena agora, quer ver? Vamos esperar aí um pouquinho. Ok, ficou mais claro, né? E a iluminação é a iluminação do dia. Você pode ver.
a preservação da iluminação do céu, de todas essas coisas, a imagem HDRI preserva. Agora, deixa eu só terminar o render aí, para nós fazermos uma análise interessante a respeito desse assunto da iluminação HDRI. Ok. Vamos cancelar, vamos tentar melhorar a nossa iluminação, não é? Ok, nós podemos aumentar a potência da iluminação da imagem HDRI de duas formas. Primeira forma, você vem aqui no próprio material, no output do material, por exemplo, se eu aproximar aqui, só para você ver, vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Olha aí, tá vendo? Já ilumina. Segunda opção, você vem aqui no próprio material, que é o mais comum, você vai aqui no setup dele e diminui aqui, que você tem um certo controle, porque você vê o gráfico, né? E pede para abrir. Ok, ficou bastante forte. Eu vou diminuir aqui para 1,5, mas é isso que eu vou querer mesmo. Ok, vamos fazer um render de teste para a gente ver. Agora vai sair bem mais iluminado, né? Quando se está usando, olha aí, ficou bem mais claro a imagem. Quando se está usando a iluminação com a skylight, iluminação externa, é comum você usar várias imagens HDRI. Por exemplo, eu uso uma imagem HDRI para os materiais que vão compor a minha cena. Por quê? Porque se eu for usar a imagem HDRI que eu utilizo na skylight, todos os materiais vão parecer idênticos, porque a iluminação vai afetar todos os materiais. Então o que é que eu faço? Eu utilizo uma imagem HDRI no material e a imagem HDRI na iluminação, diferente, para poder não ficar muito parecido com os materiais que estão com a iluminação, perdão, que está na imagem HDRI. Você pode perceber pelo nosso plane, por exemplo, ele não tem uma imagem HDRI aplicada. Ele está com a cor um pouco amarelada e você pode ver que a iluminação da skylight, que é uma iluminação que está iluminando com HDRI, afetou a coloração do céu, afetou todo o nosso piso. Agora os outros materiais não, tá vendo? E dá uma beleza muito mais interessante no projeto. Agora vamos, só para você ver aqui, vamos fazer o seguinte. Nós vamos nos nossos materiais. Deixa eu só diminuir aqui para 1, porque ficou muito forte. Vamos desabilitar aqui. Tá ok. E tecle 8 aí no seu teclado. Opa. Aqui no environment. Vamos colocar essa imagem aqui no environment. Ok. Colocar como instância. Está a BitRose. Agora o que é que a gente vai acontecer? Na nossa HDRI, peça para ele iluminar com o environment do Max. Então ele vai desabilitar a imagem dele aqui e vai usar o environment do Max. É a mesma coisa, vê que não mudou nada, tá vendo? Mas ele vai usar o environment do 3ds Max. Agora vamos renderizar e vamos ver uma coisa interessante aqui. Ok, vai começar a renderizar. Viu? Os materiais cromados a gente não percebe, porque fica bonito, porque quando se utiliza um material cromado vai ficar bonito com qualquer imagem HDRI. Mas prestou atenção que os materiais perderam a sua coloração por causa da coloração da imagem HDRI aplicada, porque ali estão todas as propriedades da iluminação do céu. Então o que acontece? Todos os materiais são afetados, não é? No entanto, você tem uma iluminação realista, porque as propriedades da imagem HDRI, né? Principalmente quando a iluminação, aqui como os materiais são pequenos, você vê tudo misturado, mas quando está grandão, não aparece tão nítido essas coisas assim não. Fica muito bonito você iluminar com a imagem HDRI. Mas perceba, olha,
Vamos habilitar a imagem HDRI apenas na Tiepot, só para a gente ver algo interessante. A outra imagem HDRI. Mas veja, o material cromado ficou lindo também, ficou bonito, né? Agora o nosso material branco perdeu a coloração, né? Ficou misturado entre a iluminação e o próprio material. Agora vamos preservar o material da, da, da Tiepot. Vamos aí, tecla M no teclado, abre o editor de materiais e vamos colocar aqui no environment, não é verdade? E vamos fazer o nosso render aqui. Agora vamos perceber algo interessante aqui. Igual estávamos na outra iluminação, né? A diferença é que nós temos uma iluminação no environment do Max e a propriedade que a HDRI agora está utilizando está no environment do Max, não está com a imagem HDRI aplicada no seu próprio material. Mas veja aí, preservou com qualidade a nossa imagem, né? O nosso material. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mesma imagem HDRI aqui. Eu não sei qual é o resultado que vai dar, porque eu não fiz o teste antes. Mas vamos ver se vai conseguir preservar aqui o nosso material. Cancele, tecla ESC aí, vamos cancelar. E vamos abrir o nosso editor de materiais e vamos fazer uma cópia, clicando Shift. Ok. Vamos aplicar aqui no Environment, né? Vamos renderizar para nós vermos aqui. Eu acho que ela vai puxar um pouco, porque o ambiente não é o interno, o ambiente é externo, então eu acredito que vai ficar com a iluminação, vai ficar com a coloração, perdão, do material como se fosse a coloração, mas veja que o material não ficou ficou um pouco puxado para o branco, né? Não afetou tanto quanto afetou iluminando com a imagem aplicada no environment do 3ds Max. O bom da imagem aplicada no environment do 3ds Max é que você não precisa estar aplicando HDRI num material, HDRI no outro. Por quê? Porque todo material que reflete e que refrata também vai ser a imagem HDRI por completo vai ser mostrada. Agora o ruim é que você não tem esse controle. Por exemplo, eu quero preservar esse material, né? Então, às vezes, se a gente não tiver muita preguiça, então seria bom estar trocando os materiais, né? Bom, meu amigo Marcelo Baglioni, meu amigo Bagli, era isso mesmo que eu queria mostrar para ti a respeito do conhecimento que eu tenho da iluminação na imagem HDRI e também nos materiais, né? São bem simples, mas espero que esteja contribuído aí para o teu crescimento nas imagens HDRI, né? E é isso aí. Espero que te vê mais os trabalhos que tu tem aí, que tu tens para nós. Eu queria muito que tu me enviasse aí, se for possível, esse estudo que tu fizeste com essas parafusos ou porcas, eu não sei. Parafusos é isso mesmo. Para me fazer uns testes, eu nunca fiz iluminação nenhuma de estúdio, mas para me fazer um teste utilizando as imagens IBL ou a imagem HDRI para iluminar a cena, tá bom? Então, meu amigo, um forte abraço, até mais e que Deus te abençoe.